job. True king builds bridges, right? True king builds bridges. 4 years ago, I was basically unemployed. A wanderer with no home. But now... Eu já quero deixar bem claro já duas coisas. Primeiro, eu vou pausar várias vezes esse vídeo aqui, porque o YouTube realmente é fogo pro meu lado. Ainda mais quando se trata da DC e da Warner, tá bom? Essas duas aí gostam de dar problema comigo com direitos autorais. E vamos começar então já de cara já falando duas coisas. Primeiro, a gente já pode ver que a gente tá de volta na casa de Farol, do pai do Arthur, né? Que é, no caso, o Thomas Curry. E outra coisa, a gente pode ver claramente ali embaixo que tá a Mera e a Rainha Atlanna. Ou seja... é o que parece, a Mera realmente vai estar no filme, pelo menos eu acho que ela vai ter uma participação bem mais reduzida, principalmente por causa daqueles BO que teve lá com o ex-marido dela, né, o Johnny Depp, mas que realmente aconteceram durante as gravações do filme, eu acredito. Então eu acho que talvez eles devem ter cortado bastante as participações que ela aparece no geral. E outra coisa... eu realmente fico muito à raiva porque, infelizmente, eu vou ver esse filme no cinema, mas não por causa disso, mas por causa que o James Gunn, ele fez justo o favor pra gente de falar, ó, esses 4 filmes que vão ter esse ano aqui, Flash, Aquaman, Shazam, que eu nem vi no cinema pra falar a verdade, eu vi mesmo depois no streaming, Besouro Azul, todos eles estão apagados da linha do tempo, né? Talvez não o Besouro Azul, né? Porque o Besouro Azul, ele ficou meio que... não fica, tipo, de cara falando pra gente, ó, esse aqui pertence a tal universo, não pertence ao DC, o antigo. Mas esse aqui pertence. E o triste é que a gente não vai ter uma continuação disso aqui, realmente, se o filme for bom, pra falar a verdade. E eu queria muito que tivesse. And a father. And I wouldn't have it any other way. Isso eu achei muito legal, cara. Evolução de personagem. A gente vê agora que o Arthur agora é pai também. Então eu não sei quanto tempo esse filme vai se passar depois do primeiro filme. Então, mas eu realmente tô achando muito legal. Se você for dar uma olhada boa também, na cena anterior que a gente viu, a gente consegue ver claramente o Arthur Curry e o pai dele fazendo uma dança tribalista. Que eu acho que pertence à tribo que o Jason Momoa, no caso, também pertence, né? Porque essas tatuagens que ele tem, na verdade, no corpo dele representam alguma coisa, assim como também as tatuagens do The Rock também representam. I don't know how you did it, Pops. My job was a little less stressful than yours. Olha, pra falar a verdade, ele não tá errado não, tá? Realmente. O trabalho dele ser pai de um meio atlanteano, acho que não deve ter sido tão difícil, não. Por mais que assim, né? Sempre o Arthur foi mostrado pra gente como se fosse meio que um pária, né? Um rejeitado pela sociedade. Porque também ele não se aceitava, pra falar a verdade. E eu sempre achei muito interessante a origem do personagem no primeiro filme. Mas assim, você vê claramente que eles dois não param de tomar cerveja, né? Os caras estão tomando mesmo uma terceira lata de cerveja já. Por mais que isso aí é pouco, né? Porque no primeiro filme eles bebiam tranquilaço a cerveja, né? A gente também pode ver claramente que agora ele tá realmente com trabalho, né? Pelo menos agora ele tem um serviço que é ser realmente o rei de Atlantis. E outra coisa, eu tô bem contente que eles fizeram uma alteração na fotografia desse filme. Só que eu daqui a pouquinho vou falar o que é especificamente, porque é uma das falhas muito grandes também que tem no primeiro filme. Oh yeah, I finally got a job. I'm the king of Atlantis. Cara, eu sempre achei muito engraçado essa cena aqui, porque ele basicamente é tipo um cara, tá ligado, que acabou de acordar e precisa ir trabalhar e tá com a roupa da firma pendurada no varal. E ele ele coloca isso normalmente. Só que assim, deve ser um saco pra poder colocar a parte de cima da roupa, né? Porque a parte de baixo é uma calça separada, provavelmente. Mas a parte de cima, as luvas estão inclusas no traje. Então como é que será que ele faz isso aí, pra falar a verdade? E outra coisa, dá pra ver claramente que a parte de baixo que fica, no caso, na parte da cintura dele aqui, a parte de cima ela tá toda rasgada. Então ele deve ter rasgado pra poder conseguir tirar a roupa. Porque realmente a gente não vê no primeiro filme como que ele coloca a roupa. Se a roupa, sei lá, surge do nada. Ou se ele, tipo, se ele, sabe, ele vai e coloca a roupa só, tá ligado? Tipo assim, a gente tem no caso uma ideia, mas assim, ele tirou a roupa de um cara morto, né? No cadáver do Atlan no primeiro filme. Então eu tô muito curioso, cara, pra poder ver como é que ele coloca essa roupa e como é que ele tira, pra falar a verdade. Será que tem algum tipo de zíper pra ficar mais fácil pra ele? E outra coisa, realmente, eu acho realmente que é uma boa ideia mesmo de deixar essa roupa secando aí, porque, cara, se deixar esse negócio secando depois no molhado, velho, nossa, imagina o cheiro que vai ficar. Vai ficar pior ainda, porque a própria Mera falava que ele tava sempre fedendo, porque ele não tomava banho, né? Então, tipo assim,
a gente sabe que os Atlantes ainda prezam pelo menos um pouquinho pelo cheiro que eles têm, né? Enquanto ele não ligava muito, não. Half a billion people from every known species in the sea call this place home. But that doesn't mean... Cara, mas tá bonito pra caramba, hein, velho? Nossa, esse palácio aí tá bem bonito, mano. Olha isso. E assim, o legal também, o que é? É que tem essas duas estátuas aí, então, tipo, lembra bastante mesmo a arquitetura de Atenas, tá ligado? Uma arquitetura bem grega, sabe? Eu achei muito bonito pra caramba. Ainda mais eu, que sou suspeito pra falar, entendeu? De coisa da mitologia grega, porque realmente, eu tô louco pra poder ver também a série do Percy Jackson, aproveitando que a gente tá falando de tridente, né? Então, assim, eu tô louco pra ver a série do Percy Jackson, eu acho que vai ser uma das melhores séries baseadas em livros já feitas na história, se realmente eles tiverem tomado cuidado pra poder fazer a série. Mas eu ainda tenho uma criticazinha que eu não quero comentar nesse vídeo aqui sobre a série do Percy Jackson que tá pra poder chegar. E agora eu posso falar com o momento que eu queria falar mesmo, qual que é, pra mim, o acerto agora desse filme aqui, que eles tinham errado no primeiro filme. A saturação desse filme está correta agora. Por quê? As minhas vistas, cara, ardiam pra caramba, vocês não fazem ideia. Era horrível pra mim ver o filme de vez em quando, porque, cara, eu uso óculos, né? Imagina, eu uso óculos, então aquele negócio super saturado ficava dando minhas vistas. E aí o que eu tinha que fazer? Eu tinha que abaixar a saturação na minha televisão pra poder ver o filme sem sofrer muito, tá ligado? Mas assim, é muito legal, entendeu? Que também agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre Atlantis, eu acho. O que realmente pra mim é um acerto, tá? Porque no primeiro filme a gente só mesmo, sei lá, acho que tem umas 3, 4 cenas só mesmo em Atlantis e acabou. Depois disso aí é só mesmo filme na parte da Terra, né? Mas agora a gente vai ter, eu acho que um pouquinho mais mesmo de coisas pra explorar mais ainda, no caso, os reinos que tem do caso de Atlantis e principalmente esse reino perdido aí que tá falando pra gente, já que é o 7º reino, né? Só que acontece, eles têm que fazer um trabalho bem melhor no caso do que fizeram em Wakanda pra sempre, porque mesmo tendo uma sequência, acho que de 5 minutinhos só, embaixo d'água em Talocan, conseguiu ser muito melhor do que mostrou pra gente no filme do Aquaman 1 de 2018, tá? E então eles têm essa tarefa árdua, mas assim, por essa cena rapidinha que a gente tá vendo aí das pessoas aí trabalhando e vivendo, eu acho que eles já conseguiram superar pra mim já. Contanto que a gente tem um pouquinho mais mesmo mostrando como Atlantis é viva, né? Não é só mesmo um reino que, sei lá, gosta de guerra e gosta de ver as pessoas lutando só. Porque praticamente é isso que a gente vê no primeiro filme só. Só aparece gente pra poder ver acontecendo luta. That doesn't mean they all like me. I'm gonna kill Aquaman and destroy everything he holds dear. Cara, eu tô muito feliz de verdade, porque a gente finalmente vai ter o traje clássico mesmo do Manta Negra, com o capacete prata. E assim, eu já gostei na verdade do primeiro capacete dele, né? Eu já gostei mesmo do primeiro traje que ele teve no primeiro filme. E assim, eu tinha uma teoria, velho, tão da hora sobre sobre o artefato que ele tem nesse filme agora aí. A minha teoria caiu por terra, cara. Eu já vou falar pra vocês por quê, mas assim, eu realmente amei esse traje, sabe? Ele tá muito perfeito. Se você pegar e comparar ele com um dos quadrinhos, tá idêntico. Tá idêntico, simplesmente. Dear. I'm gonna murder his family and burn his kingdom to ash. É, eu tô achando que alguém vai morrer nesse filme aí, cara. Eu, no caso, tô votando em duas pessoas, na verdade. A primeira eu acho que é mais provável, que é a mãe do Arthur. Eu acho que a Rainha Atlana vai morrer nesse filme aqui. Porque tá muito pra mim, sim, eu tô sentindo muito que ela vai morrer nesse filme aqui, cara. E a segunda que, na verdade, eu vi o povo falando isso aí e eu achei muito pesado pra poder colocar num filme desse aí, que ainda crianças vão ver, pra falar a verdade. Que é o bebê do Arthur, entendeu? Sim, nos quadrinhos o Arthur Curry, ele perde o filho dele em algumas histórias. Ainda bebê sequer. Mas eu não sei, cara, se a DC tem coragem de fazer isso neste filme aí. Principalmente por causa que o tom do filme, ele é um filme de aventura, ação e comédia, entendeu? Eu não acho que esse filme vai acabar pesando tão pro lado dark, porque isso também não é o Zack Snyder que tá dirigindo o filme mais, tá ligado? Mano, esse traje tá muito bonito, cara. Olha isso, mano, que bagulho incrível, velho. He must be stopped, or a global meltdown is imminent. Vamos lá, vamos falar sobre a minha teoria. Este tridente aí, eu tinha no caso duas teorias antigamente. A primeira teoria era que esse tridente pertencia ao Tritão. Por quê? O Tritão, nos quadrinhos da DC, ele também existe. E ele é um rival do Aquaman dos quadrinhos. E assim, ele usa um tridente parecido com esse aqui, tá ligado? A diferença é que ele não é negro, né? Ele não é preto, o tridente. Mas assim, ele ainda tem poderes especiais do Caramba 4 e, sabe... Eu pensava, será que o David Kane, que é o nome do personagem do Manta Negra, né? Será que ele não acabou no meio, tipo, dessa busca pelo Aquaman, ele acabou encontrando o Tritão
questionou ele e aí acabou levando o tridente ainda depois de matar ele. Eu acho que seria uma coisa muito legal. Também explicaria, entendeu? Por que esse tridente surgiu do nada só pra gente, sabe? Porque no primeiro filme não tem nenhuma sequer menção a esse negócio, né? E a outra teoria qual que era? Pelo fato de que o David Kane, ele é um pirata, mas também ele é um gênio, ele conseguiu criar um traje usando novamente tecnologia Atlante pro favor dele. Então assim, ele não é simplesmente só um pirata. Então, o que não podia realmente ser legal se esse tridente não fosse uma criação dele, que ele obviamente utilizou a tecnologia Atlante para poder criar? Eu acho que seria uma estratégia muito legal pra mostrar que ele não é só um cara bombadão que tem raiva e pirata, tá ligado? Mostra realmente que o cara é inteligente pra caramba, sabe? Mas assim, essas duas teorias acabam caindo por terra daqui a pouquinho, vamos lá. E agora a gente tem realmente a confirmação de que isto é um traje stealth. Eu, pessoalmente, não gostei muito não, porque principalmente de tudo, ele não tá nem um pouco stealth na minha opinião, tá bom? Ainda mais que ele tá num lugar que é um deserto, que é tudo laranja e ele usa um traje preto no fim das contas, né? Mas eu acho que realmente deve ser um traje stealth por causa do mar especificamente, né? Porque ele pode realmente ficar, como o traje é uma cor escura, ele consegue disfarçar melhor e tal, mas... Realmente, eu não acho mesmo que foi um traje muito apropriado pra ele nessa cena aí não, tá? Eu queria saber o que é esse Groot aí, meio maluco da vida aí, cara. Porque realmente, eu pesquisei na internet, só que eu não achei nada sobre ele. You look rough. Do not call me brother. É isso mesmo, a gente já tinha confirmação já faz tempo já de que o Worm estaria de volta pra gente, pra poder contar a história junto com o Arthur dessa vez, né? E assim, é muito interessante porque nesse filme eu acho que a gente vai ter uma evolução muito maior, a gente vai explorar mais ainda na verdade e ver uma mudança considerável da personalidade do Worm, porque realmente, ele sempre é um personagem que tecnicamente era mal, mas pelos meios que ele acreditava que estava certo, principalmente por causa que o pai dele achava que estava certo, então ele pegou os ideais do pai, e a gente no caso vê essa mudança agora que vai ser o personagem. Além também de que outra coisa, essa ideia aí de aprisionar o Worm em um lugar seco, essa ideia era originalmente do Snyder, tá bom? Pra quem não sabe. Porque realmente, o Aquaman na versão do Snyder, se vocês pegarem e assistirem depois os meus vídeos antes que eu conto a história da Liga da Justiça 2 e 3, eu falo nisso aí também. Que o Manta Negra e o Aquaman, eles iam lutar em um filme, só que aí que no final das contas o que aconteceria? O Manta Negra e o Worm seriam aprisionados em uma prisão lá no deserto do Saara, que também, por coincidência, é o lugar onde eles, no caso do primeiro filme, pegaram aquela mensagem lá do Rei Atlan falando sobre a localização do tridente perdido, tá ligado? Então assim, faz muito sentido eles pegarem essa ideia do Snyder de volta. E eu realmente tô achando que vai acontecer alguma coisa nesse filme aqui pra poder fazer com que os dois acabem se unindo. Na minha opinião, eu acho que a teoria de que a Rainha Atana vai morrer pode ser um motivo perfeito para que os dois acabam se unindo, entendeu? Eles deixam as diferenças de lado e eles pensem, não, eu acho que a nossa mãe ia querer que a gente se ajudasse, porque isso é um mal que vai realmente vai acabar destruindo até o mundo, se for o caso, né? O nosso lar, né? Então assim, eu acho que, realmente, eu acho que a Rainha Atana vai morrer, e eu acho que vai ter um final do filme onde, sei lá, acho que o Worm vai acabar descobrindo que ele é titio, né? Provavelmente. I cannot believe you let this happen. Yeah, well, I hate this job. Mas outra coisa muito legal também é que como o James Gunn agora tá mais liberado pra fazer esse filme aí sem muitas amarras, ele pode colocar mais cores malucas pro filme dele, porque as artes conceituais que a gente teve na DC Fandom de 2021 já eram muito legais mesmo. E eu queria muito ver aquelas imagens lá colocadas realmente na realidade, pra gente ver. E realmente, ficou muito legal, cara. Essas árvores, essa vegetação, tudo aqui diferenciado aqui, eu já achei muito legal. Só que eu quero saber o que é esse negócio desse vulcão aí, cara. Porque eu tô achando, na verdade, que isso aí deve ser o 7º reino perdido, tá? True king builds bridges, right? Eu tô achando que isso aí deve ser uma estátua do Tritão, pra falar a verdade, gente. Vocês vão entender daqui a pouquinho por que eu não falei ainda do Tritão direito, tá? Calma aí. True king builds bridges. We need to find Manta. Pra aqueles que não sabem, existe um quadrinista muito famoso chamado de Todd McFarlane, que ele é famoso, no caso, por ter criado basicamente o Spawn e ter realmente dado pra gente as primeiras aventuras do Homem-Aranha na Marvel com o traje simbionte e também criar o Venom no fim das contas, né? E ele hoje em dia ele fundou a própria empresa dele que faz action figures. E direto eles colocam no Twitter deles e no Instagram deles
informações sobre as próximas action figures que eles vão lançar. E eles estão fazendo, no caso, um contrato com o Aquaman e o Reino Perdido, e eles vão lançar algumas action figures. E no meio desses anúncios, a gente teve uma confirmação de que sim, a gente vai ter, na verdade, uma cidadela pirata que está submersa no mar. E eu acredito, provavelmente, que deve ser este lugar aí que a gente tá vendo agora aí, entendeu? Porque vai ter várias criaturas diferenciadas, que realmente tem aspecto anfíbio e marinho no geral, né? E a gente pode ver, no caso, mesmo já 2 tubarões aí, diferenciadões aí, todos trincados, né? Que daria, no caso, medo até, né? Pro Léo Stronda se bobear. Então, assim, eu tô muito curioso pra poder ver como é que eles vão tratar essa informação. Eu tô achando que é o seguinte, eles são, na verdade, essa cidadela submarina afundada deve ser onde o Manta Negra deve ficar, entendeu? Então, aquela sequência que a gente vê lá dele sem camisa, num trono segurando o tridente, deve ser uma sequência desta cena aí direto já, ok? He's different now. He's stronger than before. It's the Black. E a gente vê, ó, tá vendo? Que eles realmente estão em algum lugar onde o Manta Negra, ele tá já. Porque essa explosão aí, eu acho que ela não deve ser, tipo, sabe, pra poder a edição ficar bonita. Deve ser realmente alguma coisa específica que foi causada pelo próprio Manta Negra, essa explosão aqui. Black Trident. During King Atlan's time, there were 7 kingdoms. And the Trident was a curse upon them all. Vamos lá. Agora vocês vão entender o porquê que eu falei das minhas teorias que tinham acabado caído por terra, né? Porque a gente vê claramente aí, na verdade, que esta criatura é o portador do tridente, né? E assim, eu fiz as minhas pesquisas na internet, obviamente. Eu fiz algumas pesquisas na internet e eu descobri quem que é essa criatura aí. De acordo também com o McFarlane Toys, né? Que é a empresa que faz os action figures. Esta criatura se chama Rei Kordax. E esse nome aí, na verdade, pertence a um personagem dos quadrinhos que era, pra falar a verdade, um general nos quadrinhos, tá bom? Que era general. E na verdade, o Kordax, ele é um general do Rei Tritão, porque pelo que parece, né, existe meio que uma guerra que acontece entre os tritonianos e os poseidonianos, né, que na verdade é a raça do Rei Atlan, tá ligado? Que é feito, no caso, a imagem do Poseidon, né, mais próximo dos humanos, que nem a gente são. E pesquisando bastante, eu descobri que o Kordax, ele é filho de um feiticeiro atlantiano chamado Dardanus, com a sua própria prima Cora, que também é uma princesa. E o pai dela, que é um rei, ele na verdade é o responsável por matar o pai do Dardanus, entendeu? Então ele na verdade tem esse caso com a prima aí pra poder ser uma vingança contra o rei, entendeu? Que acabou no caso resultando no Kordax. Só que o Kordax ele nasceu com uma doença. Por mais que ele nasceu... Só que o Kordax acabou nascendo com uma doença que deixava ele desfigurado e ele foi abandonado. E mais pra frente o Tritão encontrou ele e criou ele como um filho pra poder, mais pra frente, virar o general dos exércitos dele. E assim comandar a briga contra os Atlantes, né? Que, pelo que parece, esse filme aqui vai acabar virando mesmo um rei direto, né? Então, assim, eles realmente estão pegando bastante coisa dos quadrinhos, alterando, obviamente, claro, bastante coisa. E é por isso que as minhas 2 teorias do tridente caem por terra na hora, velho. E eu fiquei triste pra caramba por saber isso aí. E aí, essas realmente são as criaturas que eu acho que devem ser os tritonianos, na verdade, sabe? Porque realmente eles têm uma aparência bem mesmo anfíbia. E, sabe, eu acho que faz muito sentido, tá ligado? Acho que faz muito sentido mesmo. Porque a gente já tem, no caso, as criaturas do Trento, né? Que são umas criaturas meio que já deformadas pra caramba já. Mas esses aí, no caso, eu acho que devem ser realmente os tritonianos, sabe? Essa pra mim é a melhor imagem do trailer disparado. Eu quero muito ver essa sequência, na verdade, no filme. Porque isso pode ser tanto uma cena real, porque o que na verdade eu acho que é, né? Porque a gente vê, no caso, a casa do Arthur Curry e o farol pegando fogo no meio do trailer, né? Como também pode ser uma visão do futuro, que eu acho que seria uma coisa muito legal também, beleza? E assim, mano, a gente tem que ver, no caso, essa composição dessa cena aí, porque tá ele com o tridente negro segurando no alto, no caso, declarando guerra. Esses monte de criatura aí, né, que com certeza deve ser os tritonianos e várias outras criaturas também abissais ali que vocês estão vendo na esquerda aí. E assim, tá pegando fogo vermelho, amarelo, o fogo laranja e o fogo verde, cara. Então, tipo assim, é um monte de coisa maluca acontecendo. E a gente tem agora, eu acho que deve ser uma nova versão do Korathen, né? Que deve ser o Kraken da DC. Porque a gente já tem o primeiro Kraken que aparece no primeiro filme já. E aí eu acho que a gente vai ter uma nova versão. Ou pode ser, na verdade, que o Korathen e o Trento acabem se rebelando contra o Arthur. O que eu acho que seria uma sacada muito boa.
Porque pode ser que o Manta Negra esteja controlando eles também agora, tá ligado? Pra poder mostrar o quão poderoso realmente esse tridente negro é. Ele é capaz de controlar o Kraten, o Trento e também os Tritonianos, tá ligado? Eu acho que seria uma coisa muito legal pra dar um desafio maior ainda pro personagem. I don't know what lies ahead, but we can't leave our children a world without hope. You're not as bad at this as you think. E aí agora a gente tem, na minha opinião, a confirmação de que sim, vai ter no final do filme um jantar, entendeu? Vai estar o Aquaman, vai estar o bebê Aquaman, vai estar a Mera, vai estar, se bobear até também, se minha teoria estiver errada, vai estar também a Atlanta, vai estar o pai do Arthur e vai estar obviamente o titio Orm no meio da janta também fazendo um... Sei lá, eu acho, cara, que seria muito brega, mas porque realmente eu acho que faz muito sentido, tá ligado? Fazer o Orm fazer sei lá, um brinde no final das contas lá. Porque, cara, mesmo ele sendo atlantiano, ele pode andar na Terra, tá ligado? Porque ele já faz isso. Ele já fez isso algumas vezes, eu acho. If you lead, the Seven Kingdoms will follow. Cara, essa imagem, ela é muito demais, cara. Olha isso, quantas naves tem aqui, mano. E eu acho que isso aí, na verdade, deve ser uma sequência que deve anteceder aquele momento lá em que o Manta Negra destrói toda essa parte aí, velho. Porque ele realmente, ele usa os raios do capacete dele pra poder destruir uma frota inteira dessas aí. Então eu acho que deve ser uma coisa que deve estar antecedendo. E aí a gente tem, obviamente, a cena, pelo menos, pra poder confirmar que sim, teremos a Mera no filme, né? E pelo visto não trocaram a atriz, né? O que eu acho que ficaria muito bizarro se tivessem trocado ela. Eu tô achando, na verdade, que a Mera deve ter sido no máximo uns 5, 10 minutinhos de cena só. Porque a DC tá querendo muito evitar algumas polêmicas ultimamente mesmo. E, sabe, eu acho que não deve ser uma boa ideia pro marketing do filme realmente. Porque eles nem mostraram ela ainda, na verdade, nos marketings do filme, tá? Essa é a primeira parte, a primeira confirmação oficial que a gente tem dela é essa aí, tá? A gente também já tá com a confirmação já dessas duas criaturas que estão aí. A primeira criatura, que é esse tipo desse cavalo marinho aí fluorescente da vida aí, ele é chamado de Storm ou Tempestade, né? Eu acho que deve ser o nome traduzido para português no filme. E a gente também tem esse polvo aí que é chamado de Topo, que ele, na verdade, ele é um amigo dos quadrinhos do Aquaman já, entendeu? Ele é meio que como se fosse meio que um colega, entendeu? Tipo um Robin dele, tá ligado? Porque o Aqualad eu acho que na época não existia ainda, então eles querem evitar de colocar o Aqualad agora e colocar primeiro o Topo pra poder ajudar o Aquaman. Até porque ele aparece no primeiro filme já, quando o Aquaman e o Orm estão lutando pela primeira vez lá naquele coliseu lá. Ele aparece, no caso, tocando os tambores, na verdade. E aí tá o Rei Kordax, né, cara? Então, assim, o visual dele tá aí, no fim das contas. Ele tá realmente bem parecido com o que tá, na verdade, aparecendo pra mim aqui na imagem do action figure dele. E assim, né, cara, eu preferia 1000 vezes que fosse o Tritão aparecendo no filme, eu preferia. Mas, se eles querem seguir por esse caminho, pra mim também serve muito bem. Eu tô achando que essa cena aí deve ser o momento em que a Rainha Atlanta deve morrer, cara. Porque... não é assim, gente, eu não odeio, entendeu, a Nicole Kidman, entendeu? Eu gosto dessa atriz, mas eu acho que tem que morrer alguém pra poder dar um high stakes, tá ligado? Tem que dar pra poder dar um motivo pra que aconteça, entendeu? Tem que ter um baque no filme, tá ligado? Pra mim não é o suficiente, entendeu? Mesmo só queimar a casa do Farol e a casa do Arthur. Tem que também matar alguma da pessoa da família dele, pra que ele entenda que não é uma brincadeira isso aí. Entendeu? Porque ele leva tudo muito na brincadeira. E pra mim isso que é um problema, na minha opinião, do Aquaman do Jason Momoa. Ele tem que entender que, sabe, essas coisas realmente são ameaças de verdade. E também colocar o vilão do Manta Negra num status que realmente supera até o Orm. Porque no primeiro filme o Orm realmente, ele quase mata algumas pessoas. Mas se realmente o Orm, ele vai se juntar à causa do Aquaman, eu acho que a morte da Rainha Atlanta seria um motivo perfeito para que os dois acabassem se unindo. Porque, cara, ele amava a mãe dele. Mesmo que ele demonstrasse desprezo no meio do filme até o final, ele amava ela. Tanto que o confronto do primeiro filme acaba por causa que ela aparece. Então é tipo assim, seria muito legal, mano, isso.